Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Meu nome é Flávia Croceta e nesse canal eu te ajudo a empreender e a fazer receitas deliciosas sem glúten, ganhando dinheiro com isso. E na aula de hoje é uma receita muito prática, muito fácil, é um bolo de paçoca. E esse bolo eu vou fazer ele aqui na versão muffin e vou fazer também ele mini bolinho de piscina e vou ensinar você a fazer uma cobertura muito prática também e gostosa para esse bolo. Esse bolo você pode fazer ele com açúcar ou com adoçante, a farinha pode ser de amendoim ou castanha de caju e o açúcar ou adoçante da sua preferência, tá? Dá para fazer várias substituições e adaptar conforme o que você acredita que os seus clientes vão gostar mais ou de acordo com o seu paladar. A gente vai fazer esse bolo hoje pelo método direto. Existem vários métodos de fazer o bolo. Cremoso, espumoso, existem vários. O de hoje é o método direto, que é quando a gente coloca todos os ingredientes juntos no liquidificador ou na batedeira e bate tudo. Esse é o método direto, que resulta numa massa um pouco mais pesada, mais firme. É bom para fazer uma receita, por exemplo, para cobrir com pasta americana, que exige um bolo bem estruturado. Esse método direto ajuda para esse tipo de cobertura. Eu até quero fazer para vocês um outro dia vários bolos, mudando apenas um método, para vocês verem a diferença que isso faz na massa. Às vezes substituindo apenas o óleo pela manteiga, batendo a manteiga com o açúcar ou batendo o óleo com o açúcar e os ovos, tudo isso resulta num bolo completamente diferente. Ou mesmo começar batendo mix de farinha sem glúten com a manteiga e acrescentando os outros ingredientes depois. Cada um desses métodos, dessa maneira de fazer o bolo, vai resultar numa receita completamente diferente, tanto em crescimento, em estrutura e até mesmo no sabor, apenas com pequenas variações. Os ingredientes para o nosso bolo de hoje, eu estou utilizando o açúcar branco refinado, poderia ser açúcar de coco, poderia ser o açúcar demerara ou ainda um adoçante da sua preferência, tá? Aqui eu estou utilizando a farinha de castanha de caju e a farinha de amêndoas, mas poderia ser a farinha de amendoim para estar com o gosto típico da paçoca, mas hoje eu não tinha em casa e assim mesmo vai dar certo a receita, então você pode usar uma ou outra. 2 ovos, aqui tem também pasta de amendoim, poderia também ser outra pasta de oleaginosas, de acordo com o seu gosto, então você vai nomear o seu bolo de acordo com o sabor que você vai usar, da pasta ou da farinha. O ideal aqui seria utilizar a farinha de amendoim junto com a pasta de amendoim, ou então a pasta de castanha de caju com a farinha de castanha de caju. Mas hoje estou com muita vontade de comer essa receita, comer um bolo que vai ficar aqui para casa, não tem problema nenhum, tá? É isso que eu gosto quando a gente faz a nossa própria comida, a gente tem a liberdade de alterar, de mudar, de criar, a gente não precisa necessariamente seguir um padrão. O nosso ingrediente de fermentação vai ser o bicarbonato de sódio e aqui tem o leite de coco. Então reparem que nessa receita não tem óleo, não estou utilizando nenhuma gordura, porque as farinhas já são de oleaginosas, já contém gordura. A pasta de amendoim também tem bastante gordura, ó, ela chega até a ter um óleo aqui, então tudo isso já favorece. E o leite de coco também é um líquido com muita gordura, então já tem uma boa fonte de gorduras aqui, não precisa adicionar outra. Agora, se você quiser substituir essas farinhas aqui de oleaginosas e usar apenas a pasta de amendoim, daí sim você pode acrescentar um pouco de óleo, tá? Para estar contribuindo 1/4 de xícara, até um pouquinho menos, tá? Para ajudar na umidade desse bolo, para compensar a gordura das farinhas de oleaginosas, que você vai estar utilizando uma farinha de arroz, amido de milho, enfim, ali as farinhas que você costuma fazer o seu bolo. Agora vamos bater a nossa massa. Como é um método direto, eu vou colocar todos os ingredientes aqui de uma vez. Eu sempre gosto de colocar os líquidos embaixo.
Ó, colocando os líquidos embaixo favorece para a farinha não ficar grudada no fundo. Então, aqui tô começando com o ovo. Vou colocar o leite de coco. O açúcar. As farinhas de oleaginosas. A pasta de amendoim. E o bicarbonato de sódio. Agora eu vou bater muito bem até ficar homogênea essa massa. A pasta de amendoim, a minha, ela é bem lisinha, mas tem umas que são mais crocantes também, tem os pedacinhos de amendoim, não tem problema, tá? O importante é ela ser integral. Agora eu vou bater aqui todos os ingredientes até essa massa ficar bem homogênea. Olha como a massa tá. Vai ser um bolo bem úmido. Olha a consistência da massa. Mas o cheirinho é maravilhoso, tá? Imagino só quando assar esse bolo. Tá com cheirinho de amendoim já. Já. Patrick nem gosta. Ó, agora vou untar as minhas formas. Eu vou fazer no formato de muffin. Colocar aqui em cima, nessa forminha. Quando a gente assa, é só colocar o papelote aqui na forminha, tá? Não precisa untar, enfarinhar nada. É só colocar aqui. Esse modelo que eu tô utilizando é forma de cupcake rosa. Ele tem um tamanho, tá? Geralmente. Esse aqui não tem não, tá? É o tradicional de cupcake. E ele vai direto pro forno, tá? E vou fazer também alguns. Esse aqui tem um nome de forma específico que é ballerine, que no caso é a famosa bolo piscina, tá? Que depois de assado eu asso ele aqui, ó, ele tem uma cavidade. Depois quando eu asso eu viro ele assim, fica de bundinha pra cima e aqui nessa parte daí eu vou colocar a cobertura que eu vou ensinar vocês a fazerem em seguida. Vou untar minhas formas agora. Essa aqui de alumínio já a gente precisa untar, tá? Então, tô aqui com meu pincelzinho, untando ela. Tô untando com óleo de coco, que é o que eu tenho em casa, mas pode ser o óleo da sua preferência. Ou até mesmo banha de porco. Gosto bastante de untar as formas com banha de porco, porque o óleo tradicional, ele amarela as formas, a panela, quando a gente usa. Então, nesse caso aqui, quando é para untar, eu não uso óleo nem de soja, nem de girassol, nenhum deles, tá? Porque eles queimam tudo a panela, a forma, fica tudo feia. Eu sempre unto com banha ou uma outra gordura, como no caso o óleo de coco. Vamos ver. Eu acho que aqui já tem forma suficiente. Agora eu vou espalhar minhas forminhas aqui e vou colocar a massa. Agora eu vou colocar um pouquinho de massa, cada um. Agora, eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus
por uns 15 minutos, tá? É sempre importante você conhecer o seu forno, faz o teste do palito. O palito pode sair úmido, tá? Como essa massa aqui ela é mais úmida, mas não pode sair a massa crua ou farelos muito grosseiros. Se sair no palito é porque não assou ainda, tá? Mas como são forminhas menores, ele vai assar muito rápido. Do mesmo jeito que se fosse uma forma, você pode fazer numa forma tradicional, aquela de bolo inglês, pode dobrar a receita, fazer grande, pode fazer um bolo do jeito que você quiser, mas você tem que conhecer o seu forno, o tempo para cada tipo, para cada tamanho de preparação, a quantidade de massa que vai em cada forma, isso influencia. Então, nesse caso aqui, 15 minutos vai ser suficiente, em média 15 minutos. Aí você faz o teste do palito ali na sua casa, de acordo com a sua forma que você vai utilizar e o seu forno também, para não ter erro. Agora, o bolinho já assou, olha que lindo, super macio, tá? Muito maravilhoso, maravilhoso mesmo. Inclusive, teve um que eu até já cortei antes, porque eu não resisti. E tava muito bom, não tava, amor? Tava uma delícia. Ó, então, gente, a cobertura dele é muito simples. Como eu mencionei, a gente precisa de pasta de amendoim integral, tá? O importante para esse bolo aqui ficar muito gostoso é uma boa pasta de amendoim. A pasta de amendoim integral, o único ingrediente dela é amendoim. E você pode fazer ela em casa, no processador. Coloca ali no seu processador a quantidade de amendoim que você quiser, né? Claro, sem sobrecarregar o seu equipamento, além da conta. E deixa ele triturando, triturando, triturando. O primeiro ponto vai ser o amendoim quebradinho em pequenos pedaços, depois vai ser a farinha de amendoim e o terceiro e último estágio é a pasta de amendoim, que daí você consegue fazer inúmeras receitas com ele. Tem muita gente que gosta de comer com banana, com pão. Enfim, tem uma infinidade de receitas que a gente consegue fazer com essa pasta. Você pode comprar ela pronta, o principal é ser integral. Integral ela é puramente o amendoim, tá? Sem mistério nenhum, que você consegue inclusive fazer em casa. Existem pastas de amendoim que não são integrais. São pastas de amendoim que daí vai chocolate junto, aí tem sabor cookies, tem isso, tem aquilo, daí coloca açúcar, coloca adoçante, coloca um monte de coisa na pasta de amendoim. Mas para essa receita aqui é a integral, tá ok? Agora vamos à nossa cobertura, que vocês vão ver como é simples, fácil e gostosa. Para a cobertura são apenas 2 ingredientes, que é pasta de amendoim e leite de coco. A gente junta os dois e mistura bem até fazer uma cobertura homogênea. Ó, aqui eu já tenho a pasta de amendoim, já tô dando uma apertadinha nela. Vou deixar ela mais molinha, mais homogênea. Aqui tá o leite de coco. E daí eu vou misturar bem os dois. Aqui tá a cobertura do nosso bolinho. Agora eu vou pegar a minha cobertura e vou espalhando aqui nos bolinhos. Meu Deus. Tá lindo, né? Morram de inveja. Daqui a pouco eu vou tomar um café com isso. Pra quem tá sem almoço. Aí, ainda assim vai dar mais fome ainda. Depois, gente, se vocês quiserem, porque eu não tenho em casa, mas eu já tenho ideias. Colocar amendoim em cima, triturado. Vai ficar maravilhoso também para fazer o acabamento.
Gente, está pronta a nossa receita de hoje, deliciosa, maravilhosa. Espero que você goste, que você faça na sua casa, que você faça para vender. Não tenho dúvidas que vai ser um sucesso e você vai conquistar vários clientes com ela.